E aí, gente, beleza? Vamos resolver esse exercíciozinho bem bacana da prova de medicina da São Camilo, São Paulo, tá? Acompanha a leitura do texto aqui comigo, por favor. Diz assim: duas cordas, uma vermelha e a outra azul, estão unidas por uma das suas extremidades. Gera-se na corda um pulso, primeiro indicado na figura 1. Após o pulso completo atingir o ponto de união, a configuração de ondas observada tem aspecto desenhado na figura número 2. Bem, analisando as figuras, é correto afirmar que a corda azul tem, relativamente à corda vermelha, maior densidade linear e no ponto de junção a refração com mudança de fase e reflexão sem mudança de fase, menor densidade linear. Bom, então ele quer saber se a corda azul é mais ou menos. Ele quer saber se houve mudança de fase na reflexão e se houve mudança de fase na refração, tá? Muito bem. Bom, se você reparar, esse pulso aqui, ele não é um pulso simétrico, tá? A gente fala que esse pulso é um pulso assimétrico, tá? Vou fazer o desenho dele aqui, ó, né? Se você olhar ele aqui, ó, um pulso assim, é um pulso assimétrico. Por quê? Se eu desenhar aqui o eixo, cortando o meio, tá? Ele não é um eixo de simetria, tá? Esse lado não seria simétrico àquele, tá? Então é um pulso assimétrico. E aí, para resolver exercícios de pulso assimétrico, qual é a manha? A manha eu vou dar nomes para os pontos do pulso, tá? Então, esse pontinho aqui do pulso, vou chamar de pontinho A. Esse pontinho aqui do pulso, vou chamar de pontinho B. Esse pontinho aqui do pulso, vou chamar de pontinho C. Aqui eu vou chamar de pontinho D. E aqui eu vou chamar de pontinho E. Um detalhe importante a salientar aqui é o seguinte, tá? Eu estou dando nome para os pontos do pulso. E esses pontos A, B, C, D e E pertencem ao pulso. À medida que o pulso se propaga, os pontos que pertencem ao pulso vão junto, tá? Então eu estou olhando elementos do pulso. Eu não estou olhando pontos da corda. Os pontos da corda apenas oscilam com a passagem do pulso, tá? Então veja, esses pontos que eu anotei não são pontos da corda, são pontos do pulso. À medida que o pulso viaja, esses pontos que pertencem ao pulso vão junto, tá? Muito bem. E é o que acontece? Quando o pulso chegar na junção, é bem aqui na junção das cordas, o que vai acontecer? Parte do pulso vai refratar, vai passar a se propagar na corda azul, né? Vai mudar de meio, a refração, e parte do pulso é refletido de volta, tá? Reflexão. Então vamos analisar primeiro o pulso refratado. Olha lá para a figura número 2, tá? O que a gente tem? Primeiro, o pulso incidente aqui, ó. O pontinho A não é o primeiro ponto a chegar, ou não? O ponto A é o primeiro ponto a chegar na junção das cordas. Se é o primeiro ponto a chegar, é o primeiro a sair, tá? E o ponto E é o último a chegar, então é o último a sair, tá? Então, esse pontinho aqui é o pontinho A e esse pontinho aqui é o pontinho E, tá? Entre o A e o E, bem no meio, eu tenho o pontinho C, né? O pontinho C aqui. Entre A e C, olha lá, entre A e C eu tenho o B, então o B está aqui embaixo, né? E entre C e E eu tenho o D. O D está aqui entre C e E, então o D está aqui em cima, tá? Se você reparar no pulso incidente, o ponto B é um vale. E no pulso refratado, o ponto B continua sendo um vale. O ponto D no pulso incidente é uma crista. E o ponto D no pulso refratado também é uma crista. Isso quer dizer que refratou, mas não inverteu a fase. Beleza? Bom, a gente nem precisava ter feito isso, porque na refração nunca inverte a fase, tá? Então lembrando aqui, ó, na refração não ocorre a inversão da fase. O pulso refratado nunca inverte a fase. Beleza? Quem pode inverter a fase é o pulso refletido, tá? Então vamos lembrar desta aulinha aí, né, em que a gente estuda a reflexão e refração de pulsos na corda. Então na refração, o pulso que muda de corda nunca inverte a fase, tá? Quem pode inverter a fase é o pulso refletido.
E quando que o pulso refletido inverte a fase? Ele inverte quando ele vai da corda menos densa para a corda mais densa. Então, se o pulso vai da corda menos densa para a corda mais densa, o pulso refletido inverte a fase. Ao passo que se o pulso vai da corda mais densa para a corda menos densa, o pulso refletido não inverte a fase, tá? Então vamos analisar agora o pulso refletido, beleza? Lembra, quem é o primeiro pontinho que vai chegar na junção é o pontinho A. Quem é que é o último ponto que vai chegar na junção das cordas é o pontinho E. O primeiro ponto a chegar na junção é o ponto A. O primeiro a chegar é o primeiro a ser refletido. O último a chegar é o último a ser refletido. Ah, então quer dizer que na reflexão troca de lado? Isso. O primeiro a chegar é o ponto A, é o primeiro a ser refletido. Depois o ponto E é o último a ser refletido, tá? Isso quer dizer que, olha que legal, o ponto A vai estar aqui, é o primeiro a chegar, o primeiro a ser refletido. E o ponto E é o último a chegar na junção, é o último a ser refletido, tá? Entre eles eu tenho o pontinho C. Olha agora, gente. Olha lá, entre A e C eu tenho o ponto B, né? Ponto A está aqui, ponto C está aqui. Entre A e C, o ponto B é este, tá? E entre C e E, no pulso incidente, eu tenho o ponto D. Olha lá, entre C e E, eu tenho o ponto D, tá certo? Então agora compara o pulso refletido com o pulso incidente. No pulso incidente, o ponto B era um vale. No pulso refletido, o ponto B é uma crista. O que aconteceu? Inverteu a fase. Olha lá, o ponto D no pulso incidente era uma crista. E o ponto D no pulso refletido virou vale. Inverteu a fase. Tá? Então, essa reflexão aí ocorreu com inversão de fase. E eu só consigo enxergar que ocorreu a inversão da fase se eu colocar os pontos, tá? Senão não dá para ver isso. Tudo bem? Bom, então vamos responder. Se ocorreu a inversão de fase na reflexão, é porque, quando que ocorre a inversão de fase na reflexão? Aqui, ó. Quando vai da corda menos densa para a corda mais densa, tá? Então, se ocorreu a inversão de fase, é porque o pulso estava se propagando da corda menos densa para a corda mais densa, tá? Isso quer dizer que a corda vermelha é menos densa, a corda azul é mais densa. Então, respondendo, é correto afirmar que a corda azul tem relativamente à corda vermelha, a corda azul é mais densa. Então, ela tem uma densidade linear maior que a da vermelha, tá? Na refração, não inverteu a fase e na reflexão, inverteu, tá? Então, é correto afirmar que a corda azul tem relativamente à corda vermelha a alternativa D, maior densidade linear, e no ponto de junção a refração sem mudança de fase e reflexão com mudança de fase. Beleza, gente? Matamos esse aí, tá? Pulso assimétrico, essa é a manha, tá? Eu dou nome para os pontos do pulso para saber o que aconteceu, se inverteu ou não a fase. Tá certo, gente? Gostou? Dá um like aí no vídeo, se inscreva no canal. Toda quinta-feira, às 19 horas, tem live de resolução de provas, tá? E aproveite e assiste aqui, ó. Tem alguns exercíciozinhos bacanas, tá? Estão aqui para você clicar, assistir e aprender bastante física. Tá bom? Valeu, gente!